Nesse vídeo aqui a gente vai estar falando sobre todos os aspectos da conciliação bancária. Vou falar um pouco sobre o conceito e o processo como ele é feito aqui no sistema. Então, tendo em vista que você já cadastrou o seu banco aqui na rotina 116, você vai ter acesso ao histórico do extrato dele aqui na rotina 617. Então, deixa eu colocar aqui o banco correto que eu cadastrei, banco de exemplo, vou localizar. Então, supondo que eu acabei de abrir a minha conta neste banco aqui, eu não tenho nenhuma movimentação, então o saldo dele é zerado e o saldo conciliado no sistema também é zerado. Se eu vier localizar, eu não tenho nenhuma movimentação. Então, vamos fazer algumas movimentações aqui para que a gente possa exemplificar a conciliação, porque não existe conciliação sem movimentação bancária, então um pouco a gente vai falar sobre as movimentações. Como é que eu posso estar movimentando? Dentre algumas maneiras, eu posso baixar, por exemplo, aqui na 608 um título a receber, então, supondo que esse cliente que me deve aqui, ó, esse título, se eu clicar em baixar, falar que ele me pagou, ou seja, ele tenha pagou um boleto que caiu a conta lá no banco, fez um depósito, fez uma TED, fez um Pix, desde que o dinheiro que eu recebi tenha caído lá no banco, na hora de baixar, eu vou selecionar o meu banco, o banco de exemplo, e vou clicar aqui em baixar. Então, já sumiu daqui, eu não tenho mais essa conta para receber. Se eu for lá na rotina 617, deixa eu deixar só uma aberta aqui para a gente exemplificar melhor. Banco de exemplo localizar, agora eu tenho uma movimentação. Então, eu já baixei o título aqui no sistema falando que R$ 2.303,07 foram pagos por um cliente meu, abaixo de um título a receber. Aqui gerou um saldo para a minha conta, então agora ela não está mais zerada, entrou esse dinheiro lá. Se eu vier aqui e estornar o título, vou localizar, selecionar ele, estorno, desde que eu seleciono o mesmo banco, que ele até já vem preenchido, que eu baixei, ele vai gerar uma movimentação contrária lá, então essa conta é nova, entrou um dinheiro, depois foi estornado esse dinheiro que entrou, então agora o meu saldo voltou para zero, o que entrou saiu. Da mesma maneira, um contas a pagar, se eu pagar uma conta que eu estou tirando dinheiro do meu banco, então vem aqui na 602, seleciono o título, clico em baixar título, seleciono o banco de exemplo que a gente cadastrou. Então estou falando que eu tirei esse dinheiro da minha conta para poder pagar uma dívida que eu tinha. Se eu vier aqui na 617, eu tenho menos R$ 256 de saldo e a movimentação que eu fiz, o lançamento dessa movimentação bancária que eu fiz. Não tinha nada, tirei 256, ficou R$ 256 negativo. Da mesma maneira, se eu estornar lá o título a pagar, ele também vai voltar. O que seria a conciliação nesse momento? É eu ver se essas movimentações que foram feitas no sistema condizem com as movimentações que foram feitas no meu banco. Então eu tenho que ter o saldo batendo, tanto conciliado, quanto o meu saldo total. Como é que eu estaria começando essa conciliação? Então eu viria na rotina 614, seleciono o banco que eu vou conciliar, coloco o período desejado, clico em localizar. Então, eu venho aqui e eu vou notar que lá no banco realmente teve a entrada desse dinheiro. Então, se tiver a linha lá no meu extrato, eu já concilio, realizando um duplo clique, e já some aqui e já muda o valor do débito pendente, certo? Só tem débitos pendentes, porque os valores são negativos, são débitos, o tipo é D. O que tiver de C, de tipo de crédito pendente, vai aparecer aqui em crédito pendente. Se eu tiver conciliado alguma coisa errada, eu posso voltar aqui, clico em localizar, clico no título, tá vendo que ele é um crédito? Realizo um duplo clique, ele volta para conciliação, ele foi desconciliado. Então agora aqui, somatória de créditos que eu tenho a conciliar, pendente, 2.303, que é essa linha, e menos 2.559,07, que são os débitos que eu tenho para conciliar. Eu confirmando que essas operações tiveram movimentações no meu banco, eu vou estar vindo aqui e vou estar conciliando, de maneira que sempre tenda a ficar zerado, porque toda a movimentação que foi feita no meu sistema, teoricamente também deve ter sido feita no meu banco, se foi baixado no banco correto, certo? Voltando aqui na aba estornar, se você vier na aba estornar, ele vai te mostrar aqui os valores de crédito conciliado e débito conciliado. Na aba conciliação, se você localizar, ele vai te mostrar aqui pendente que está tudo zerado. Quando eu transfiro na rotina 615, por exemplo, o dinheiro de um banco para outro. Vou pegar aqui um banco de exemplo 1 e vou mandar lá para aquele banco meu. Estou pegando o dinheiro de um banco e estou mandando para o outro. Vou colocar aqui transferência, número do documento qualquer, vou colocar aqui R$50 de exemplo. Clico em finalizar, não quero imprimir o comprovante. Então se eu vier aqui agora na minha retina 614,
eu vou ter aqui um crédito, que foi o dinheiro que entrou, porque esse é o banco destino da transação. Então, vou olhar lá no extrato da minha conta, se realmente entrou, eu venho aqui e concilio. Só que lembrando que esse dinheiro saiu de outra conta de outro banco. Então, vou ter que estar selecionando aqui o outro e também estar conciliando com a mesma lógica. Então, está aqui o valor, menos 50, conciliei também. Certo? Então, quando eu tiver uma transação entre um caixa-banco ou entre dois caixas ou entre um caixa e um banco, eu vou ter que estar fazendo a conciliação dos dois. É possível lançar um valor avulso sem baixar nenhum título na minha conta? Sim, é. Por exemplo, uma despesa não esperada que eu tive na minha conta. Posso vir aqui na rotina 618, clica aqui em novo, coloca um número de nota, o valor, vou colocar aqui o valor de R$50, o parceiro. Se foi feito por você mesmo, você seleciona a sua própria empresa. Eu vou estar usando algum de exemplo aqui. Como é despesa, eu vou pôr numa conta de despesa, tá? Aqui, se eu colocar o histórico, ele vai aparecer para mim lá no meu extrato. E aqui, vou colocar aqui o meu banco de exemplo. Vou clicar em finalizar. Não quero imprimir o comprovante, nem vou continuar lançando. Volto para a minha rotina 614 e aqui tem que ter. Saiu R$50, uma despesa que eu lancei. Entro no meu banco, vejo o extrato, tem realmente essa saída de R$50 lá? Tem. Venho aqui e concilio. O que eu posso fazer também? Um lançamento positivo. Então, vamos supor que eu estou fazendo um depósito aqui no meu banco. Eu vou colocar aqui, dessa vez uma receita, que é um valor positivo. Vou colocar R$100 lá, mas esses R$100 eu vou aplicar. Então, este R$100 continua fazendo parte do meu patrimônio, porém ele fica aplicado. Então, eu vou estar utilizando uma moeda, qualquer moeda que, por exemplo, eu vou usar a Apli nesse caso. Vou estar colocando aqui no banco de exemplo. Então, essa moeda ela vai separar o saldo do meu banco por moedas. Então, o que acontece? Se eu for fazer uma conciliação onde eu depositei R$100, se eu colocar aqui como dinheiro e esse dinheiro tiver ficado como aplicado, ele não vai estar fazendo parte da minha conta, porque ele vai estar numa aplicação, só que ainda faz parte do meu patrimônio, certo? Então, eu vou ter que deixar ele numa moeda diferente. Então, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês qualquer. Vou colocar qualquer parceiro aqui, só para exemplificar aqui o conceito de moeda, que é uma separação do saldo do meu banco. Então, você viu que eu fiz aqui no valor de R$100, se eu vier aqui na 614 localizar, não tem. Ah, onde é que está aquele lançamento que eu fiz? Está aqui na moeda Apli, certo? R$100. Posso conciliá-lo, está conciliado, ficou zerado. Quando essa aplicação voltar para mim em forma de dinheiro para minha conta, aí eu vou ter que vir na rotina 615, certo? Vou transferir da minha conta para a minha própria conta, então é do banco exemplo para o próprio banco exemplo, só que agora eu vou estar mandando da moeda Apli para dinheiro. Vou colocar aqui o valor de R$100, que foi o valor que eu coloquei. Qualquer número de documento, a movimentação vai ser uma transferência. Clique em finalizar. Agora sim, na moeda dinheiro, na rotina 614, se eu localizar, está aqui o meu lançamento. Aí eu posso vir aqui, realizar um duplo clique. Pronto, está conciliado. Então, sempre tende ao valor do débito com o valor do crédito pendentes, eles se anularem. Se você tiver, por exemplo, um dinheiro que entrou na sua conta e você não identificou que esse título ou esse lançamento lá de onde que ele é, então você ainda não pode conciliar até descobrir que ele é, na hora de baixar um título você pode selecionar alguma outra moeda. Então você pode aqui, por exemplo, vir na 608, na hora de você selecionar um título para baixar, você coloca no banco onde esse dinheiro entrou, só que você não vai colocar na moeda dinheiro, você vai colocar aqui na moeda DNI, depósito não identificado, por exemplo. Você pode colocar alguma observação aqui se você quiser, clique em baixar. Então se você for lá na 617, olhar o extrato, você vai ver que vai estar lá. DNI, vai ver que está aqui, certo? E aí se você depois quiser transferir de DNI para dinheiro, você vem na 615 e transfere de novo o valor de um banco para o outro. Se na hora de eu fazer a minha conciliação eu tiver uma dúvida do que se trata esse lançamento, eu posso selecionar a linha, que eu tenho dúvida do lançamento, aperto a tecla T e aí ele vai abrir T de títulos, uma relação de quais os títulos que compõem esse lançamento. Uma ferramenta importante na hora de você estar realizando a sua conciliação. E se eu quiser estar alterando a data de pagamento desse lançamento, eu seleciono aqui o botão, aperto a tecla C, seleciono a data que eu quero mudar para a data de pagamento, e aí ele só vai me permitir uma data retroativa, não vai permitir eu colocar uma data maior que a data de hoje, que não vai existir essa situação na prática. Seleciono, clique em confirmar, e ele altera a data de
pagamento aqui desse lançamento também.